Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é a Kelly da Didasco falando e hoje é um vídeo especialíssimo, né? Esse vídeo faz parte das grandes obras literárias brasileiras, mas a gente vai falar hoje de Dom Casmurro. É isso aí, eu juro que eu vou tentar falar de Dom Casmurro em menos de uma hora. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Você já tá aí pensando, será que eu cliquei no vídeo errado? Será que eu não olhei o tempo? Calma, vou tentar falar aqui dentro dos 15 minutos, ok? Mas antes, deixa eu pedir para você, toca o sininho que de segunda a sexta-feira tem material de redação, grandes obras literárias, dicas de estudo, resolução de exercícios de matemática e, claro, deixa o seu joinha aqui com a gente para a gente entender que esse conteúdo tá sendo validado, tá bom? Bom, sem mais ladainhas, vamos ao Dom Casmurro, que é o que nos interessa. Pessoal, Dom Casmurro Machado de Assis foi escrito aí em 1899, no período joanino ainda. Ele é narrado, vamos às observações técnicas, né? Ele é narrado em primeira pessoa, no estilo de época realismo, ou seja, um estilo de época que vem quebrar a ideia do romantismo, mas é um conteúdo muito mais construído de ironia, sarcasmo, objetividade, sai daquela cortina rosa do romantismo, tá? O realismo. Bom, o que eu tenho para falar aqui? A gente está falando de Machado de Assis. Machado de Assis era negro, era gago, nasceu no subúrbio, tinha epilepsia, tinha tudo para dar errado. E ele foi não menos que o nosso único em vida até o século XIX, único escritor aclamado, validado em vida. A maioria foi validado pela crítica, tomou aí os estilos de época, tomou a literatura pós-morte, tá? Pós-falecimento. E Machado de Assis, em vida, ele ainda foi muito vangloriado. Monteiro Lobato já dizia que, olha as palavras de Monteiro Lobato, que se Machado de Assis fosse comparado, a literatura fosse comparado com o mundo vegetal, com a natureza, Machado de Assis seriam as árvores grandes, voluptuosas, altas, magníficas, e o restante seria tudo apenas árvores contorcidas, veja só. Lembre-se também que ele fundou a ABL, Academia Brasileira de Letras. Bom, tá bom para você? Vamos iniciar então? Pessoal, Dom Casmurro é uma obra literária importante e também curiosa porque ela começa do começo para o final, tá? Ele inicia ali a narrativa falando que ele encontrou um vendedor ali dentro de um trem, e o vendedor estava lendo umas poesias para ele meio ranzinza, fechadão, sabe, caladão, um senhor. Dom quer dizer porque ele tinha, ele fazia parte de uma elite, tá? Era uma pessoa importante na sociedade. E Casmurro porque Casmurro vem dessa ideia de ranzinza, de quietão, de caladão, né, de bravão. E aí o vendedor estava ali cantando suas poesias, seus conteúdos, e ele estava meio fechadão, fingindo não ter interesse, tá? Essa é a ideia do apelido Dom Casmurro. Bom, o que eu quero comentar aqui? Ele pega essa ponta da velhice dele, da terceira idade dele, e junta com a infância. Ele vai lá para a infância dele, no subúrbio do Rio de Janeiro, e vem falar da infância dele, quando ele conheceu a Capitu. Capitu era uma vizinha muito amicíssima da família, amicíssima dele, tinha a mesma idade. A mãe dele era solteira, né? Perdão, viúva, a mãe dele era viúva, criou ele sozinho e fez uma promessa desde que Bento nasceu. Ela já tinha havido tentado outro bebê, mas sem sucesso. E quando teve a notícia de que estava grávida de Bento, ela fez uma promessa que daria o filho dela, um padre a Deus, daria o filho ao seminário, caso ele nascesse com vida, nascesse com saúde. E assim foi, pessoal. Ele até foi para o seminário. Bom, até aqui a amizade de Capitu, a promessa de ele ir para o seminário, a mãe dele viúva. Estava ele um dia chegando em casa, da casa lá de brincadeira, né, da amiga dele, Capitu, e aí a mãe estava conversando com o José Dias. José Dias é um parceiro ali da família, sabe aquele amigo da família que está sempre dentro de casa, um contato mais próximo? E José Dias estava dando conselho para a mãe de Bento, que mandasse logo esse menino
para o seminário, porque ele andava com muita amizade, com muita proximidade com Capitu. E Capitu está aqui uma das grandes frases curtas e mais emblemáticas da literatura brasileira, aquela cigana de olhos dissimulado, olhos oblíquos, né, como se ela fosse meia dissimulada, né, fingisse saber, não saber, fingisse querer, não querer. Era uma menina bem dissimulada, tá, bem esperta até. José Dias dizia isso: olha, mande logo o Bento para o seminário, porque senão ele logo vai engatar um romance com Capitu, que Capitu, ela tá muito interessada, ela é bem dissimulada, ela já é mais maliciosa do que Bento. Bom, a mãe dele ainda titubeou durante um tempo. Tem uma cena também que eu quero comentar aqui, é uma das cenas mais emblemáticas, de que quando o Bento estava lá brincando com Capitu na casa dela, pediu para fazer as tranças em Capitu. Capitu já olhou aquilo com malícia. Bento lá, o garoto, só simplesmente fazendo a trança nos cabelos da amiga dele. E foi ali que Capitu o envolveu num beijo. Bom, Bento já era meio que apaixonadinho, né, por Capitu, e foi ali que ele se derramou de amores. Mas, pessoal, lembre da promessa que a mãe dele tinha. E daí ela cumpriu essa promessa, conversou com Bento e mandou ele para o seminário. Bom, quem Bento vai encontrar no seminário? Escobar, Ezequiel Escobar. Bom, Ezequiel Escobar é calculista, pessoal. É malicioso, é a esperteza em pessoa, é o visionário, o estratégico. Bom, Escobar estava ali por um mero acontecimento do destino. Ele não queria ser padre. E lembre que Bento também não queria. Não era uma flora, né? Não era algo que tinha florado dele desde a infância. Era apenas uma promessa da mãe. E aí que ele chegou no Bento e falou: Bento, o plano é o seguinte. Chegue na sua mãe e comente com ela que ela não quer dar um padre para Deus. Então ela que pegue um escravo. Lembra que a família era abastada, né? Pegue um escravo e eduque ele. Mande ele para o seminário e dê um padre a Deus. Bento gostou da ideia. Chegou para a mãe, vendeu essa ideia. A mãe estava ali saudosa, morrendo de saudade do filho, sentindo a falta do filho. Aprovou a ideia e cumpriu a promessa, né? Deu esse padre para Deus, ok? Bom, então Bento agora e Escobar não estavam mais no seminário. Podiam aí cumprir então os seus desejos. Bom, Bento, lembra que Bento era apaixonadinho lá por Capitu, foi se casar com Capitu. Escobar, amicíssimo de Bento, fora também do seminário, se casou com uma amiga de Capitu, a Sanche. Tiveram um filho, Capitolina, em homenagem a Capitu, a filha da amiga. Lembre uma observação aqui, tá? Para quem não leu a obra, a Capitu, Bento e Capitu não conseguiam ter filhos. Passaram anos. O filho, né, a filha de Escobar, a Capitolina, já estava ali, né, na infância, 4, 5 anos, e nada do filhinho ou da filhinha do Bento e da Capitu nascer. Enfim, passou-se um tempo até que, com muita paciência, após longos anos, nasceu lá quem? Ezequiel. Isso aí, Ezequiel. Deram um nome em homenagem a um amigo, Ezequiel Escobar. Bom, você percebeu que eles trocaram aí homenagens, né? Aonde que eu quero aqui já fazer um pulo nesse livro? Ezequiel Escobar, o amigo de Bento, foi um dia nadar na praia, num dia que o mar estava de ressaca. Veja só aqui. E nesse dia de ressaca, o mar estava muito revolto e Ezequiel, pasme, Ezequiel falece. Ele se afoga no mar. Ele não consegue ali retornar daquele mar revoltoso e falece. Pessoal, qual que é a grande questão aqui dentro dessa obra? A Capitu, no enterro ali do Ezequiel Escobar, ela chora muito, ela fica muito comovida, ela fica quase desfalecida com o acontecimento. Bento percebe e olha aquele envolvimento emocional e começa aqui a ter uma desconfiança. É isso aí, ele começa a ter uma desconfiança. Será que esse filho era mesmo dele? Olha só as pontas que ele vai ligar aqui. Será que esse filho era mesmo dele? Será que esse filho aí não era do Escobar? Por que a Capitu, minha esposa, está tão ligada nesse falecimento? Nunca vi ela dessa forma, mas aqui eu quero fazer uma pausa.
aqui eu quero fazer uma pausa. Veja bem que a obra é contada por Bento, tá? É primeira pessoa. Nunca tem a fala, nunca tem diálogo de nenhum outro personagem. É sempre ele que conta a história. E aqui é o que a literatura faz uma observação. Será que essa história é muito viciada sobre o olhar dele? Ou será que aqui realmente são palavras mais honestas dele? Antes de continuar essa história, eu já coloquei um ponto de interrogação aí para você. Eu quero ler uma parte aqui que o próprio Bento escreve, tá? Não vai aparecer aqui, eu vou ler mais ou menos devagar, tá? A imaginação foi a companheira de toda a minha existência, viva, rápida, inquieta, alguma vez tímida e amiga de empacar, as mais belas capazes de engolir campanhas e campanhas correndo. Creio haver lido em Tácito que as éguas iberas concebiam pelo vento. Se não foi nele, foi no outro autor antigo, que entendeu guardar essa crendice nos seus livros. Nessa particular, a minha imaginação era uma grande égua líbera. A menor brisa que lhe dava um potro, que já saía logo de cavalo de Alexandre, mas deixemos metáforas atrevidas e impróprias dos meus 15 anos. Pessoal, o que ele faz aqui? Ele fala que a imaginação dele é como se fosse uma égua, que a cada rompante que ela tem, ela sai correndo que nem um cavalo. Ele fala que a imaginação dele é muito grande, é muito forte, ok? Só que ao mesmo tempo que ele fala isso, ele vem imbuído, ele vem dando a entender que Capitu realmente traiu, mas ele não tem nenhuma comprovação de fato. Perceba aqui, e ele também fala que ele é criativo. Perceba aqui, tá? A ambiguidade da obra. Bom, vou cortar um pouco essa história, até porque é muito longa, queria eu ficar 1 hora aqui, mas vamos resumir essa história. Bom, depois, enfim, passa algum tempo do falecimento do Ezequiel Escobar, o amigo dele, o filhinho dele, o Ezequiel, vai se desenvolvendo e olha só, ele faz essas observações, tá? Ele conta isso no livro, que o filhinho dele vai ficando muito parecido no comportamento e no físico com o amigo. Que ele vê o filhinho dele andando, o Ezequiel, o filhinho, e imagina que é o Escobar, o amigo. Que a fisionomia do garoto cada vez mais se parece com o Ezequiel. E aquilo vira um tormento para ele. Ele pensa até em tomar veneno, pessoal. Ele está lá tomando um cafezinho da manhã dele, pensa, colocou o veneno no café e pensa em tomar o veneno. Sabe o que ele faz com esse café? Ele oferece para a criança. Ele oferece o café para o filho dele, o Ezequiel. Filho, enfim. O filho dele, Ezequiel Escobar. A criança ali quase vai tomar, ele tá contando a cena que as mãos dele tremem e tira o café da boca da criança e não dá o café para a criança. E aí a criança fala, mas por que, papai, você não quer me dar o café? E ele fala, não me chame de pai. Não me chame de pai, que eu não sou seu pai. E lá vem Capitu, ouve a história, e Capitu começa uma briga, mas o que é isso que você tá falando pro garoto? De onde você tirou essa história? Você tá viajando? Onde foi que você bebeu dessa fonte? Por que você está dizendo isso? Enfim, eles discutem, o casamento acaba por ali, ele paga a viagem, tudo para Capitu e para a Europa com Ezequiel, com o filhinho. Lembra, ele não quer aquele filho, ele não aceita mais aquele filho, para ele aquele filho não é mais dele. Bom, enfim. E lá fica Capitu durante toda a vida, ela falece na Suíça, o garotinho volta pro Brasil. Ele até fala numa cena que de repente ele abre a porta e vê como se tem um monstro na frente dele. Olha só como ele fala, né? Pra você ver o sentimento ali que ele quer passar na obra. Como se tem um monstro ali na porta. Quem era? Esse monstro aí já adulto era o filho dele, Ezequiel Escobar, que tinha voltado da Europa. Bom, ele dá um jeito de pagar a viagem de novo pro menino, fala pro menino estudar, que é pro menino se formar em antropologia ou no que ele quisesse, mas fora na Europa. Ele não queria ficar perto, né? Ele até fala no momento no livro que as terras lhe sejam leves para a ex-esposa e para o ex-amigo. Enfim, né? Ficou muita mágoa ali, ficou muito ressentimento de algo que ele imaginou, que ele não conseguiu ter de fato uma prova cabal daquilo, mas que ele imaginava, entende? Bom, enfim, finalizando a história por aqui, o filho dele na viagem também falece. A criança, o Ezequiel, o adulto já falece. Ele fala que não sente nenhuma pena, não tem nenhum sentimento sobre aquele filho. Bom, e aqui, pessoal, termina a história. Ele até fala, né? Agora que eu já contei a história da minha vida, eu vou contar a história do subúrbio. Olha só, que frieza, que sarcasmo, né? Ele acabou de contar toda a história dele, daí no final uma traição e já não tem mais proximidade com o filho, enfim, morreu sozinho. E aí ele fala, ó, agora que eu já contei toda a história da minha vida, todo esse drama aí, eu vou voltar aqui e contar a história do subúrbio do Rio de Janeiro. Perceba só? O que Machado de Assis quer passar aqui pra gente? Ele é frio, ele é calculista, ele é realista, ele é prático. Lembra do realismo? Ele é sarcástico, ele é irônico, ele é cético, totalmente pessimista. Ele faz aqui uma análise muito clara da psique humana, né?
é óbvio, ali dentro da imaginação dele, mas ele faz ali uma análise do comportamento dele, da mãe que fez lá uma promessa, que voltou atrás com a promessa, aí vem falar de Capitu, que ora ele amava de amores, ora ele desconfiava, não acreditou mais nela. Ele vem falar também desse amicíssimo Escobar, foi Escobar que o ajudou a sair do seminário, mas também que deixou de ser um amigo que o traiu, desse filho que era tudo que ele mais queria, durante anos tentou ter um filho e depois já não tinha mais apreço nenhum. Perceba essa frieza, né? Esse extremismo, hora 8, hora 80, né? Mas também esse jeito prático e realista e direto de olhar para a situação, isso é Machado de Assis. Isso é o realismo, veja bem que ele viveu nesta época, né? Ora também aqui uma metalinguagem, pessoal. Ele faz também uma metalinguagem em uma interdisciplinaridade com Grande Otelo. Grande Otelo também era um homem muito benquisto na elite e que se casou apaixonado, mas que achou que a esposa não tinha prova cabal, que a esposa tinha o traído e matou a esposa. Ele faz uma interdisciplinaridade aqui, tá? Enfim, essa obra é muito valiosa porque ela é muito imbuída do estilo de época, tá? E conta uma narrativa que é cheia de idas e vindas, faz um jogo psicológico, ela tem uma riqueza de narrativa muito grande, não é algo muito taciturno, sabe? Começo, meio e fim, algo muito monótono, não. É cheio de clímax dentro dessa história. E claro, com um olhar muito simples, muito realista, muito objetivo, muito prático, muito direto, quiçá até com uma ironia. Essa é a riqueza de Machado de Assis. Bom, pessoal, muita gente que lê a obra fica muito naquela história de que a grande ponto de interrogação, né? Que inclusive é até palco, é até tema dentro de cursos de direito, que um defende que Capitu realmente o traiu, o outro defende que não, que foi um produto da imaginação dele. Mas a questão não é só essa, a questão é a gente olhar para essa obra e conseguir lá na questão do seu vestibular, pegar essas características da psique humana, do ceticismo, do pessimismo, da ironia, do sarcasmo, da riqueza da obra e conseguir colocar isso dentro de uma questão, interpretada dentro de uma questão. Quiçá também colocar como tema da sua redação. Olha só que criatividade, ou olha só como ele pegou esse momento da história em que a igreja tinha muita influência sobre a sociedade, a mãe fez uma promessa, mas também quebrou a promessa. Ó, essa elite, como é a elite do faz-me ver, né? Elite do que eu faço para inglês ver, eu finjo que faço, né? E por último, não menos importante, olha a crítica que ele faz aqui. A Capitu, por anos, né, isso daqui foi escrito em 1899, no século XIX e XX inteiro, ela foi vista como uma pessoa que traiu. Sim, ela traiu. Mesmo sem a prova cabal, essa obra foi durante séculos aí vista como a Capitu sim foi errada, ele que era o homem, que era da elite, que tinha a fama, que tinha o poder de voz, a voz dele equivalia, e ela sim sempre foi uma cigana de olhos dissimulado, oblíqua, enfim, fingia. Ela sim era errada, durante séculos foi assim. E olha só o que ele conta também da sociedade. A sociedade é com um olhar muito julgador. Não teve um momento que alguém perguntou: ah, mas e se é isso mesmo? Mas será que isso não foi produto da imaginação dele? Mas não tinha um texto dentro do livro falando que ele era muito criativo? Ele não se identificava com Otelo, que era tão ciumento? Grande Otelo, lembra da obra? Será que é isso mesmo? Será que não existe um 0,001 de ponto de interrogação aí? Será que é tão fechado, tão quadrado? Dentro desse ponto de vista, não teve um momento disso. Ele também fala dessa sociedade paternalista, que não dava voz às mulheres, que muitas vezes hoje ainda não dá, mas nessas duas séculos aí, mais fechado ainda. Então, perceba a grande crítica que você pode colocar essa obra como embasamento dentro da sua redação. Pessoal, por hoje é isso. Obrigada aqui pela sua companhia. Deixe o seu comentário se você já leu a obra, já utilizou ela dentro de uma redação, ou se nunca leu, se você achou algo aqui interessante, ou a sua pergunta, se quer fazer alguma pergunta que aqui durante o texto não foi, durante o vídeo não foi comentado, tá bom? Obrigada por hoje, espero ter colaborado e até a próxima.